palavra de Deus, a gente sabe que ela é a expressão máxima, é a autoridade máxima de Deus. Deus não se manifesta por organizações, nem religiões, nem pelos homens. Deus se manifesta única e exclusivamente pela sua bendita palavra. Mas por incrível que pareça, desde os tempos primórdios até os dias atuais, em pleno século 21, a maioria da sociedade mundial, inclusive igrejas, não suportam o evangelho e a palavra autêntica e transparente que vem da parte de Deus. E vou provar isso na luz da Bíblia, que a maioria, até que se dizem cristãos, não suporta o impacto que essa palavra causa naquele que crê, ou que procura se envolver com ela. Vamos ler? Convido os amados para que abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 30 e o versículo 9. Apesar da palavra de Deus ser gloriosa, profunda, ao invés da humanidade, até dos próprios que se dizem cristãos, glorificarem a palavra, eles têm repugnância de ouvir e de viver uma palavra de Deus, segundo o que eu vou ler na Bíblia e o que o Espírito Santo me dá nesta noite para a igreja. Isaías 30, versículo 9, está registrada as seguintes palavras: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Diga-nos para nós palavras aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto como rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isto vos estribais, por isto esta maldade vos será como uma parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente e no momento. Só até aqui. É esta a leitura que eu queria deixar para a igreja. Amados, esta palavra foi direcionada, não foi para o povo samaritano, o povo filisteu, os caldeus. Foi enviada para o povo de Deus, o povo de Israel. E o povo dizia assim: não fale para nós o que é reto, diga-nos para nós coisas aprazíveis, deixa de estar perante nós o Santo de Israel. Jesus, segundo a Bíblia, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, não tiveram prazer de receber o Filho de Deus. E Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas eles não queriam ouvir Jesus. Retira-te de nós. Tanto é que retiraram Jesus mesmo e o penduraram numa cruz. E Pilatos diz: mas eu hei de crucificar o vosso rei? Eu não vejo mal nele. Sabe o que eles disseram? Nós não temos rei, o nosso rei é César. Hoje acontece a mesma coisa nas igrejas, mundialmente falando. As pessoas não querem a doutrina que vem da parte de Deus. Hoje se prega no mundo a teologia da prosperidade. Se prega muito sobre autoajuda, isto é, queremos uma mensagem que se cumpra aqui e agora. Eu quero a bênção agora. E até igrejas e ministérios e ministros que dizem assim para os seus adeptos: determina a tua bênção.
Eu quero a minha bênção, mas não querem submeter-se à palavra do Senhor. Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará. E viremos para ele e faremos nele morada. Mas o homem não ama a palavra. Jeremias tinha tanta dificuldade de propagar essa palavra na sua época, que ele ficou indignado. E ele chegou a declarar o seguinte: Jeremias capítulo 6, o verso 10. Lemos Isaías, né? Isaías dizia, olha, escreveu: o povo rebelde, filhos mentirosos que não querem ouvir a lei do Senhor, não é isso? Agora Jeremias, o outro profeta, capítulo 6, o verso 10, olha a dificuldade que Jeremias tinha de ministrar a palavra de Deus para a sua geração. Jeremias, capítulo 6, o versículo 10, está escrito: a quem falarei e testemunharei para que se ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Está na sua Bíblia. Isto é impressionante, queridos. O povo não suportava ouvir esta palavra e era para eles o quê? Coisa vergonhosa. E não gostam dela. Será que a igreja do século 21, esses grandes megatemplos, essas grandes igrejas neopentecostais, gostam dessa palavra? Vivem esta palavra? Não. Eu digo isso na luz da Bíblia. É claro que tem homens e mulheres de Deus que ainda preservam nessa palavra. Não estou aqui generalizando, mas a maioria, essas grandes massas, estão muito distantes do verdadeiro Deus e da verdadeira palavra. Tão distante que Jesus Cristo chegou a declarar o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. É o que está se cumprindo no nosso século 21. Doutrinas de homens, mas não queremos a doutrina do Espírito Santo. Falando em doutrina do Espírito Santo, Jesus disse: eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eis que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós, e ele há de guiar-vos em toda a verdade. Se o Espírito Santo não agir, não nos mover, nós também não vamos conhecer essa palavra e não vamos viver essa palavra. Porque o homem, no seu intelecto, é impossível ele decifrar os mistérios desta palavra. Se aquele povo de Israel tinha vergonha e não gostava dela, imagina a geração no século 21. Agora, gosta de ir na igreja, tu não gosta de ir na igreja. O pastor Arlindo deve saber que ele acompanha muito. Eu acompanho também, que eu viajo por muitos países. E aqui no Brasil, sabe o que tem para alegrar os jovens e a igreja ficar cheia? Balada gospel. Tem som para todos os gostos. É o rev metal, né? É o hip hop de Jesus, e a multidão vai ao êxtase. Mas quando você fala a palavra de Deus na íntegra, a maioria dos jovens, e até pessoas de certa idade, torce o nariz quando ouve a palavra de Deus vinda da sua parte. Não suportam ouvi-lo. Falei que não suportam ouvir? Os irmãos lembram no Evangelho de João, capítulo 6, e o verso 60? Jesus Cristo tinha 70 discípulos, homens que viam Jesus face a face, viam os seus milagres, via a sua autoridade de rei, expulsava demônios, curava cegos, ressuscitou Lázaro, viram tudo isso. Mas chegou uma época que eles não suportavam mais ouvir Jesus. Vamos ler? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, e o verso 60.
João 6, o verso 60, está registrado as seguintes palavras: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvi-lo? Sabendo, pois, Jesus em si mesmos que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam mais com ele. Será que a igreja no mundo hoje está andando com Jesus, ou estão voltando para trás? Eu falo sem medo de errar. A igreja, a maioria, está voltando para trás, porque não suporta ouvir a palavra de Deus. Se os 70 não suportavam, há 2000 anos atrás, não tinha internet, não tinha essa globalização que nós temos hoje, não tinha naves espaciais, não tinha automóveis, não tinha esta diversidade de atração para atrair o jovem, atrair a humanidade, tanta coisa moderna nesse país, nesse mundo. E naquele tempo eles não tinham nada, né? Era a idade da pedra, podemos dizer. E não suportavam seguir Jesus. Será que a igreja do século XXI está seguindo Jesus dentro da Bíblia? Querido, é tão real que a maioria não está seguindo a palavra e que não quer nada com a palavra, que Jesus conhece a cada um de nós, se estamos de acordo com a palavra dele, vivendo a palavra, ou se apenas somos mais um evangélico. E ser evangélico hoje no Brasil e no mundo virou moda. Todo mundo é evangélico. Tem até políticos presos lá. Eduardo Cunha diz que era evangélico e está preso lá na Operação Lava Jato. E aí? O garotinho do Rio de Janeiro ficou preso também. Foi o maior escândalo. Evangélico, líder. E daí? Jesus diz uma vez: Jesus, eu sou aquele que sonda os rins e os corações, para dar a cada um segundo as suas obras. Se Jesus sonda o meu coração, eu creio que ele sonda, por que ser leviano com a palavra dele e não ser autêntico e transparente perante ele? Nem vendo milagres as pessoas que creem em Jesus. Como eles viram, né? Os 70 viram milagres, mas não criam. Isso aconteceu também no Evangelho de João, no capítulo 2, e o verso... João 2, e o verso 23. Olha que interessante. Eu admiro Jesus, porque Jesus não se deixa levar por aplausos, por assédio das multidões, né? Cristo não depende de seguidores. E olha que a Bíblia relata, João 2, o verso 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, não eram poucos não, muitos vendo os milagres que ele fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E ele sabe o que é em nós nessa hora. Querido, a palavra é a essência do verdadeiro cristão.
Ela é que faz dele uma nova criatura, ela que regenera, ela que abre a mente do homem, ela que nos dá direção. Eu vejo a palavra de Deus como um GPS, espiritualmente falando, que nos direciona a toda a verdade. Sabe por que eu falei GPS? Porque em outras palavras, o rei Davi falou sobre isso. Davi diz no Salmo 119 e o versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem que ser a palavra. Mas o mundo diz aí fora, o mundo e até gente que vai na igreja, a Bíblia é um livro muito arcaico. Não é para a nossa geração do século 21. A Bíblia está muito ultrapassada. Vamos criar um método mais moderno para atrair os jovens para a igreja, atrair a sociedade moderna. Se pregar esse evangelho genuíno, autêntico, nós vamos espantar o povo, eles não vão vir, porque não gostam de ouvir a verdade. Mas Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ninguém é obrigado a gostar dessas palavras e nem crer ou aplicar na sua vida. O irmão Manuel é testemunha. De vez em quando eu estou pegando no calçadão, aí passa aquelas pessoas com aquele mal-estar, com aquele desdém de ver um pregador com a Bíblia na rua, eles acham que isso é uma loucura. Aí eu dizia assim: se aqui tivesse o Wesley Safadão fazendo um show de forró, Londrina toda ia parar para ver o Wesley, o Safadão. Você fala do Salvador, a maioria torce o nariz com vergonha. Aí eu dizia: você também não é obrigado a parar aqui para ouvir, queridos. Nem a grande top model Gisele Bündchen, que é uma das mulheres mais fascinantes do mundo fashion, não é obrigada a crer em Jesus, nem receber a sua palavra. Mas um dia ela vai ser obrigada a descer à sepultura, como eu vou descer, e todos nós vamos descer um dia para a sepultura. Ou não vamos descer? Quinta-feira agora morreu, num desastre aéreo, Teori Zavascki, um dos maiores juízes do Supremo Tribunal em Brasília. Ele não era obrigado a buscar Deus e nem ler a Bíblia, mas ele foi obrigado, no auge da sua carreira de ministro, de juiz, morreu no auge da sua carreira. Aí cumpre aquilo que Jesus disse: do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isto é muito impactante, queridos. Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a alma. É uma loucura. O homem que não busca o entendimento de Deus na sua existência aqui na terra, ele é que nem um animal. Ô pregador, isso é ofensa. Você está falando que o homem é como um animal? Não é o que eu estou falando, não. É o Espírito Santo que está falando. O homem que morreu nesse mundo, sem conhecer a Deus, sem conhecer a sua palavra, é semelhante a um animal. Deus nos deu uma faculdade mental, nos deu um corpo perfeito, nos deu esta visão do reino dele, isto é, mandou o Filho dele para nos salvar, o Filho Jesus, nos apresenta a sua palavra, e nós a rejeitamos, temos vergonha, não gostamos dela, somos como um animal. E às vezes o animal é muito mais inteligente no seu reino do que o homem, porque Isaías diz lá, Isaías capítulo 1 e o verso 2: ouvi, ó céu, e prestais ouvidos tua terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os engrandeci, mas eles prevaricaram contra mim até este mesmo dia. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Está na sua Bíblia. Falando em animais, que o homem que morre é que nem um animal, olha o que diz o rei Davi no Salmo 49 e o verso 20. Salmo de Davi 49, verso 20. Diz assim, vamos ler o 18 para ficar mais sintetizado. Salmo 49, verso 18. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvam, quando ele faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento,
é semelhante aos animais que perecem. Está na sua Bíblia. Você vai querer contradizer o que Deus está falando na palavra dele? Eu não aceito essa palavra. Não aceita? O prejuízo vai ser grande para nós. Vamos perder a vida e a salvação. Sabe quem pode salvar nossas almas? Exatamente a palavra. E o povo rejeita a palavra. É ela que pode salvar. Vamos ler? Abra a sua Bíblia no livro, aliás, uma carta de Tiago, capítulo 1 e o versículo 21. Tiago, capítulo 1 e o versículo 21. Está escrito o seguinte: pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E a maioria está sendo enganada por falsos discursos, desses pregadores que não tem nada de Deus. Deus não os enviou, Deus não lhes deu ordem, e eles foram correndo pregar pelo mundo afora. Deus não deu ordem, porque eles fazem falsos discursos. Esse Valdemiro, São Tiago e outros, a maioria são verdadeiros mercenários da fé. Fazem tudo por dinheiro, não por amor à palavra. Os senhores viram agora um mês mais ou menos, o cara levou uma facada, quase morreu. E ao invés de agradecer a Deus pelo livramento que Deus deu a ele, se ajoelhar e se humilhar, depois de 2 dias ele aparece na televisão com a camisa ensanguentada e diz que vai passar no manto, e quem tocar na camisa vai ser curado. Isso é uma coisa diabólica. Não agradeceu o livramento, mas fez da tragédia uma propaganda comercial para aumentar o número de colaboradores financeiros. Ou não está aí, no Brasil todo a gente está vendo isso aí. Uma vez Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. Por que eles não obedecem essa palavra, hein? De graça recebestes, de graça dai, querido. A Evangelho diz assim: como é que vai sobreviver um ministério sem dinheiro? Para isso tem os dízimos e as ofertas. Amém? É bíblico, dízimo, ofertar é bíblico. Só que eles não fazem isso. Eles fazem propaganda de tudo, vende lenço da bênção, é água ungida, sabe, fazem lá o sacrifício da fogueira santa de Israel. Eles dizem assim: dá o seu tudo, meu irmão. Quanto maior for a sua oferta, maior vai ser a sua bênção. Sacrifica, sacrifica. Mas a Bíblia diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o povo está sendo enganado porque quer. A maioria é enganada porque não conhece a palavra. Sabe o que Cristo falou? E falar para nós no século 21: vós errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque essa palavra tem poder para libertar o homem e fazer dele um homem equilibrado na presença do seu Deus. Mas quem não tem o Senhor e a sua palavra é que nem Maria vai com as outras, marionete. Tanto é que Paulo falou: não sejais como crianças, sendo levados por todo o vento de doutrinas. E há muita gente sendo levada por todo o vento de doutrina. Tem gente dessa igreja onde se prega a palavra e vai lá para a igreja que tem movimento de reteté, de fogo, sapatinho de fogo, e não quer a palavra de Deus. Vai atrás de movimento, mas não busca a palavra. Vão se dar mal. Deus diz na sua palavra, olha o que está escrito: aqueles que rejeitam. Você sabe o que é interessante? Que todas as igrejas, mundialmente falando, católicos e outros, eles batem no peito e dizem assim: a sabedoria está conosco, nós temos o conhecimento de Deus. Tem até templo. Eu passei agora aqui de tarde, está lá um slogan: venha para o templo dos milagres. Templo dos milagres? Porque eles acham que é só lá que se faz milagres. Cada um defende a sua bandeira da igreja.
Queridos, templo dos milagres. E eles batem no peito, nós temos a sabedoria. Eu me lembro, há uns 6 anos atrás, o William Bonner, da Globo, Jornal Nacional, ele deu uma notícia assim, exclusivo: Papa Bento XVI acabou de decretar que a única igreja verdadeira na face da terra é a Igreja Católica. E outros pensam a mesma coisa. Os testemunhos de Jeová, acho que é só eles que estão com a palavra. Os Mormons é a mesma coisa. Ninguém admite que a igreja dele não tenha sabedoria. E eu vou ler para você rapidamente o que diz a palavra de Deus. Jeremias, aqueles que batem no peito e acham que a sabedoria está com eles. A sabedoria está conosco. Nós conhecemos o Deus da Bíblia, conhece? Vamos ler aqui. Jeremias, capítulo 8. Está bem explícito aqui essa palavra. Diz o seguinte, Jeremias 8, e o versículo 7. Jeremias 8 e o verso 7, está escrito: até a cegonha conhece no céu os tempos determinados, e a rolinha, e a grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que, pois, sabedoria o teriam? Misericórdia. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, eles teriam se rejeitam a palavra do Senhor? Você vai atrás de milagres? Atrás de movimento pentecostal e papai, né? O Benihim pega o paletó e vira, e a multidão cai. E ele tem uma fama mundial, você sabe disso, Benihim. E a multidão vai de cabeça. Derrubar é fácil. Quer ver Benihim levantar Lázaro depois de 4 dias, como Jesus Cristo levantou? Amém, queridos? Eu não quero ser derrubado por esses picareta não, querido. Eu quero ser fortalecido na rocha com o Senhor. E esses picareta estão derrubando muita gente. Não entram e impedem os que querem entrar, como disse Jesus. A nossa alma, querido, está em jogo. A eternidade é uma coisa real. E se eu não me preparei aqui com a palavra, não tive estrutura espiritual, como é que eu posso ter a vida eterna? Acabei de ler agora: recebei com mansidão a palavra que foi enxertada em vós, a qual é o quê? Poderosa para salvar as vossas almas. E o homem não tem prazer dessa palavra? A palavra tem tanto poder que um centurião romano, centurião que não era nem na linhagem de Israel, era um romano, não tinha nada de conhecimento de Deus, chegou para Jesus e disse: mestre, o meu servo está moribundo, está morrendo. E Jesus disse para aquele homem: espera que eu vou até a sua casa e darei saúde ao teu criado, ao teu servo. E o centurião, todo humilde, o centurião era uma autoridade, comandante de 100 soldados romanos. Sabe que ele falou para o Senhor: eu quero a minha bênção agora, eu determino. Falou isso? Agora os crentes de hoje, a maioria faz: eu não aceito essa prova, eu não aceito, eu determino. Miseráveis. E uma autoridade romana chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo dos meus telhados. Diga. Teste. Acho que já. Diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Quando Jesus ouviu aquela declaração, Jesus, diz que ele se alegrou no espírito e falou assim para as multidões: nem em Israel encontrei tanta fé. Vai,
o teu criado vive. A hora que o homem chegou na casa, o homem estava curado na hora. Você vai atrás de lencinho da bênção, atrás de corrente de fazer campanha para curar. A palavra que cura, querido. A palavra, ela faz tudo. A palavra que alimenta a fé, porque Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra, e é tudo mesmo, sabe por quê? Olha o que diz o rei Davi, Salmo 33, Salmo de Davi 33, e o versículo, deixa eu pegar aqui o verso, 33, o versículo 4, Salmo 33, versículo 4, está registrada as seguintes palavras: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta, amém, ele ajunta as águas do mar como uma concha nas suas mãos. Ele põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e tudo logo apareceu. Aleluia. Está na sua Bíblia, não está? Mas lamentavelmente a maioria não tem prazer nesta palavra, não vive essa palavra. Querido, estamos no século 21. Hoje há muitos jovens, até que se acham intelectuais, que têm um QI elevado. Você fala de Cristo, vocês têm vergonha, né? Agora você pega um smartphone, dá para um jovem aí de nível superior, ele pega o smartphone e vai caçar Pokémon, monstrinhos virtuais, e não tem vergonha, andando na rua aí que nem um louco atrás de monstrinho. Nós estamos buscando na Bíblia, não é um monstrinho, o Jesus da glória. Porque Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e vós encontrareis nelas a vida eterna. Não é verdade? Sabe o que o mundo diz aí fora? O mundo, Bíblia é papel. Papel aceita tudo. Eu digo para os meus críticos: os nossos documentos também são papéis. O SIC, o RG, carteira profissional, um passaporte, não são papéis? E não são esses documentos que identificam-nos como cidadãos? Não são esses documentos que nos dão acesso à vida social? Aí eu digo para eles: a Bíblia, querido, ela identifica Jesus Cristo como Rei e nos dá acesso ao santuário dos santos. Amém? Sabe que a maioria não tem acesso ao santuário dos santos? Porque não tem o passaporte espiritual. E o passaporte é a Bíblia, a palavra de Deus. É verdade, queridos? Jesus, Ele ama todos nós com amor imensurável. E não quer que ninguém se perca. Ele quer nos restaurar dia a dia. Só que quando Jesus fala, não é para massagear o ego de crente, nem de pregador como eu. Sabe o que ele falou para os 12? Os 12: depois de tudo que vocês fizeram, vocês são considerados como servos inúteis, e quem faz a obra é Ele. Paulo diz assim: é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque o homem de si próprio, ele não tem condições nenhuma de ter uma vida padronizada nos moldes desta palavra. Não tem. Tem que ser a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Não é assim que diz a Bíblia? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Esses 42 anos de ministério,
pregando em vários lugares, eu não faço mais do que dever e obrigação. Eu não fico todo, estou fazendo alguma... Eu não faço nada. Pelo contrário, quando o Senhor me dá as oportunidades, eu louvo a Ele e agradeço até com lágrimas. Senhor, muito obrigado por ter me dado essa graça de eu poder anunciar a Tua palavra. É uma honra anunciar a palavra do Rei do Universo. E a gente tem vergonha de pregar o Evangelho ou de viver a vida de um verdadeiro evangelista ou de um verdadeiro cristão. Falando em verdadeiro e falso, para finalizar, há muito pregador hoje no mundo, pastores, bispos, apóstolos, que têm o prazer de ser reconhecidos como homens de Deus, não é verdade? E aparece na mídia, destaque. Hoje tem até apóstolas. Todo mundo gosta de ter um know-how, né? Um status de missionário internacional, pregadores. Mas Deus não enviou eles não, queridos. Eles foram por conta própria. Sabe por que Deus não enviou eles? Porque primeiro que eles não pregam a verdade como Deus quer. E a pregação da palavra, desde o tempo dos primórdios até os dias de hoje, a pregação só tem uma razão de ser. Primeiro, para glorificar o Senhor. Segundo, para converter o pecador do seu pecado e ele ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho. É para isso que o Evangelho é pregado, para salvar, resgatar e dar vida. Não é para você ficar rico e ter posição econômica e social. Quer ter dinheiro, vai trabalhar, vai fazer faculdade, mas não usar a Bíblia como moeda de troca. Ela é a única razão da vida do homem. No tempo do apóstolo Paulo, a igreja naquela época já tinha esse desejo de deixar a Bíblia. Bíblia é muito maçante para a nossa época. Naquela época, em 2000 anos. Quer que não é verdade? É porque ele vai concluir. Olha o que ocorreu na igreja dos Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6. Tudo aqui é Bíblia, hein? Eu também sou frágil, reconheço a minha fraqueza humana, as minhas debilidades humanas, por isso que eu não quero me apartar desse livro. Não quero perder a visão dessa palavra, porque a hora que eu perder essa visão, eu caio. Lembra que Paulo diz? Aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Só não vai cair quem está com a palavra. Gálatas 1:6. Os Gálatas, que era uma igreja primitiva. E quem ministrava a palavra para os Gálatas não era esse pregadorzinho de rua aqui, Souza, que ninguém sabe quem é ele. Era Paulo, Apolo, Tiago, Pedro, é que ministrava para aquelas igrejas primitivas. Mesmo sendo ministrado por Paulo e os apóstolos, os Gálatas não suportavam mais o Evangelho. Eu vou ler Gálatas 1:6. Diz o texto. Gálatas capítulo 1, verso 6. Está escrito: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas alguns de vós que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. E o que tem de maldição nas igrejas no mundo afora é uma coisa tremenda. Nem um anjo eu devo receber. Agora qualquer picareta que roda o paletó e o pessoal cai, a pessoa aceita a doutrina dele. Nem do anjo devemos receber. Mas quem não conhece Jesus aceita tudo, né? Deixa de estar perante nós o Santo de Israel. Lembra que eu li lá em Isaías? Não fale para nós o que é reto, diga-nos palavras aprazíveis. O povo gosta de palavras aprazíveis que massageiam o ego. Só que a palavra de Deus não é aprazível e não é para massagear o ego. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? A palavra de Deus é como uma espada de 2 fios que penetra na divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. Por isso que a maioria não gosta da verdade, porque ela mostra quem somos nós. E louvo a Deus que Ele nos revela quem somos nós. E louvo a Deus que Deus me revela que eu sou um miserável. Oh, mas você é miserável? Sou. Quem foi Paulo? Na minha opinião, Paulo foi o príncipe dos pregadores.
E sabe o que Paulo falou em Romanos 7, e o verso 12 em diante? Miserável homem que eu sou. Ele não falou que eu era, falou no presente. Leia a Bíblia. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu sei que na minha carne não habita bem algum. Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Só Jesus pode mudar o caráter do homem. Por isso que Paulo chegou a dizer: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto é cristianismo. Fora disto é balela. Será que o Edir Macedo pode dizer assim, como Paulo falou? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Será que o Silas Malafaia pode dizer: sede meus imitadores, irmãos, como eu sou de Cristo? Paulo podia dizer. Sabe o que Paulo falou? Ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Agora esses caras têm marca, marcas de grife, Saint Laurent, jardinhos particulares, casa em Miami. Essas são as marcas deles. Mas a marca do verdadeiro apóstolo, que ama a palavra, para concluir, olha a marca dos apóstolos. Não é que nem esses picaretas de Valdemiro que tem fazenda, gado, nada disso. Olha que os apóstolos, como era o ministério dos apóstolos, para concluir. Não estou julgando, estou falando na luz da Bíblia. E quando eu denuncio, é que o Espírito Santo me dá essa autoridade para denunciar. Porque Deus não enviou eles. Não enviou. Sabe o que não enviou? Eu vou ler 2 textos para concluir. Primeiro eu quero ler no Velho Testamento, livro de Jeremias. Depois eu vou lá para o Novo. Quero ler 1 Coríntios 4 e 9. Mas eu vou ler isso aqui, olha. Jeremias. Deus não enviou esses faladores vãos, que só falam, mas não vivem o que pregam. Jeremias diz aqui que Deus não enviou eles. Eu vou ler na Bíblia. Jeremias. Se pôr na internet e for no ouvido deles, pode ir. Eu não tenho medo de me processarem ou achar que eu estou julgando. Eu não estou julgando. Sabe o que a Bíblia diz? Quem tem a minha palavra, fale, mas fale com verdade. E o que eu estou falando é a verdade. E Paulo dizia: eu não prego o evangelho para agradar a homens, mas sim para agradar a Deus, que prova os nossos corações. Olha como Deus não enviou esses canalhas. Quer ver como não enviou? Jeremias capítulo 23, o verso 10. Porque a terra está cheia de adúlteros. Não está dizendo também no passado, não, porque a terra estava cheia, não está. Porque a terra está cheia de adúlteros. A terra chora por causa da maldição. Os passos no deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Não terminou não, agora vamos para o versículo 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizam. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O pregador, quando prega, é para converter o homem da maldade das suas ações e voltar para a luz do Senhor. Mas você sabe o que prega? Irmão, sonha os sonhos de Deus. Irmão, você não é cauda, você é cabeça. E elogia o crente. Irmão, você é uma bênção. Mas diz a Bíblia: a terra está cheia de adúlteros. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E ele acha mesmo.
Para nós não, todo mundo é bonzinho, todo mundo é homem de Deus, mulher de Deus, mas Deus não lhes enviou e nem lhes deu ordem, e eles foram correndo. Mas se estivessem atentos às minhas palavras, fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e eles se converteriam dos seus maus caminhos. A palavra, querida, é tão poderosa para converter um homem dos seus maus caminhos. Até preguei ontem no calçadão falando sobre o rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos isso, que Deus escolheu ele porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas com o decorrer dos anos, Davi, segundo a Bíblia, foi tomar banho, aliás, foi abrir a janela do seu palácio e viu do outro lado do seu palácio uma mulher tomando banho, Betsabá. Para resumir, todo mundo sabe dessa história. Ele convidou aquela mulher para os seus aposentos e adulterou com ela, ela ficou grávida. Chamou o marido para dormir na casa com a mulher e o Urias não quis. Falou, não, enquanto tiver guerra eu estou na batalha. Foi um soldado fiel. Mas mesmo assim Davi mandou matá-lo. E ficou com a mulher. E ficou tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Queridos, Davi não é um homem no século 21 que chega aos pés de Davi, em termos de experiência com Deus, em termos de história na Bíblia. Não tem. Se Davi caiu, imagina esses que dizem que são homens de Deus. Está cheio de adultério, querido, nas igrejas. Infelizmente, não estou julgando, mas as igrejas a gente vê assim, pastor deixando a mulher casando com outra, não quer saber da mulher que está um pouco mais velha, vamos pegar uma secretária, está cheio. Você acha que todo mundo é bonzinho, todo mundo é inocente, mas diz a Bíblia, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E Davi achou que Deus não estava vendo nada, né? Davi, hein? Se acomodou. Qual foi o único meio de Davi se arrepender, queridos? Foi quando Deus falou para o profeta Natã: Natã, vai até o palácio do rei e entregue a minha palavra. Quando Davi ouviu aquele relato, aquela profecia, o que a Bíblia relata? Que Davi sentiu que era com ele, entrou que nem uma espada no seu íntimo, e ele caiu de joelho e começou a clamar a misericórdia do Senhor. E o Senhor restaurou Davi. Mas se ele não cresce nessa profecia, ele estaria hoje infelizmente condenado. Que Deus tenha misericórdia de nós. A palavra é para nos abençoar, para nos perdoar, restaurar. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sempre tenho falado nas minhas pregações, um homem sem a palavra é que nem um carro sem gasolina, sem combustível. Os senhores sabem que aquela queda do avião da Chapecoense, há uns 50 dias atrás, qual foi a causa? Faltou combustível na aeronave, ela perdeu a altitude e matou 71 pessoas. E vem na minha memória, se eu não tiver uma fé real, autêntica, e eu tombar no túmulo, eu vou direto para o inferno. Porque faltou o quê? Fé, santidade. A Bíblia diz, santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá Deus. E o que santifica o homem? João 17, o verso 17 está escrito, Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Está na sua Bíblia. Amém, queridos? Que Deus abençoe a igreja, pastor Arlindo, o ministério aqui da igreja, meu amado irmão evangelista Manuel e toda a igreja aqui representada. Tudo que a gente ouviu e expressou vem da parte do Senhor. Porque está escrito que o coração está cheio, a boca fala. Os terroristas da Al-Qaeda são cheios de bombas, né? Tentando a bomba e matar em nome de Alá. Mas Deus nos enche do Espírito Santo para dizer a palavra dele como ele quer, não como nós queremos. Assim diz o Senhor, não Souza, mas o Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.